Ok, vamos lá para o primeiro julgado então? Vamos lá. Então o primeiro julgado está aqui no Supremo, olha lá que bonitão, tá? Vamos tentar aumentar um pouco aí para a coisa ficar bem nítida para você. Tá bom assim? Acho que tá bom assim, né? Bom, então tá aí. Análise de jurisprudência, Supremo Tribunal Federal, o ementário e blá blá blá. Ok. Recurso, então nós temos aqui um agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário é um recurso do Supremo Tribunal Federal, né? Lembrando que jurisprudência, você já deve saber, mas jurisprudência ela tem essa nomenclatura, né? Essas coisinhas que aparecem na frente aqui são abreviaturas do respectivo recurso naquela corte. No STJ, por exemplo, é RESP, recurso especial, tá? No Tribunal de Justiça você tem AI, agravo de instrumento, ou apelação, AP, né? Aqui nós temos agravo regimental, né? É um tipo de recurso que você tem ali para recorrer contra decisões internas do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Eu vou rapidamente aqui pedir ajuda do Google de novo, só para colocar o regimento interno do STF aqui, para a gente usar no que for, tá? Então, tudo que pode ou não pode no Supremo Tribunal Federal está no regimento interno, tá? Do Supremo. E se você der uma olhadinha nos recursos, você vai ver claramente aí tá a turma, toda a turminha, né? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, né? Na época aqui, né? Aqui, ó. Edson Fachin, desculpa, o Alexandre de Moraes, o Celso de Mello, o decano, tudo beleza aí. Então aí fala, né? Toda a corte tem, inclusive se você for recorrer para um tribunal, tiver alguma coisa para ir para um tribunal, deixa lá o Código de Processo Civil, processo penal na mão, sempre ali aberto, mas, foi para o tribunal, fala a linguagem dos caras, ou seja, regimento interno. Os caras podem negar coisas lá com base em regimento interno, tá? E você conseguir certas coisas com base no regimento interno. Então, regimento interno na mão. Aí ele fala o regimento interno do STF, né? Põe aí RISTF, como eu fiz no Google, tá? Você tem competência, organização do Tribunal, Procuradoria-Geral da República, do processo, disposições gerais, das provas, das sessões, das audiências, processo de competência, a declaração de inconstitucionalidade, como é que funciona? Das garantias constitucionais, ação de habeas corpus, ação de mandado de segurança, processo de estrado estrangeiro, lá, extradição, homologação, rogatória, ações originárias, tá? Tá aí, ó, tá? Então tá aí, todas as ações que tem aí, como é que não é, se tem algum detalhezinho, alguma brechinha aqui na lei, você tem que dar uma olhadinha no regimento interno, tá? Então aqui ele fala dos recursos, né? Nos recursos nós temos aí recursos criminais, né? Recurso ordinário, do recurso de habeas corpus, agravo interno, agravo regimental, apelação civil e o meninão aqui, ó, recurso extraordinário, tá? Então, muitos precedentes que chegam lá, né, e dão origem até a súmula vinculante, são os recursos extraordinários, que é o recurso em última instância, né, que pode chegar no Supremo Tribunal Federal, tá? E dos embargos temos dois, né? Embargos de divergência, embargos divergentes, né? Quando temos divergência entre dois ministros numa mesma turma ou no plenário até, tá? Temos embargos de divergência aí, né? Se houve uma divergência de uma turma com outra, você pode propor embargo de divergência e devolver a matéria lá para ser julgada no próprio Supremo, tá? E embargos de declaração, né? Quando houver omissão, obscuridade ou contradição da decisão do próprio Supremo, tá? Toma cuidado com o embargo de declaração aí. Se for julgado improcedente, né, manifestamente protelatório, o relator aí pode aplicar uma multa em você aí, tá bom? Tá? Aqui no embargo de declaração, vou até lá 153 só por curiosidade. 153. Opa. Né, os recursos, não sei o que. Não, mas é outra parte. A numeração do PDF está diferente. Vamos aqui então. 153 eu quero. Né? Então toma cuidado aí. Olha lá, embargo de declaração, parará, blá, 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 ele fala aqui só um detalhezinho aí. Quando meramente protelatórios, é o 339, parágrafo 2º, ó. Quando meramente protelatórios, assim declarados expressamente, será o embargante condenado a pagar ao embargado multa não excedente de 1% sobre o valor da causa. Então cuidado ficar propondo embargo de declaração aí sem muito fundamento no STF, aí, ó. Aí, ó, o regimento interno, ó, o perigo, ó. 339, parágrafo 2º, né? Pode ser condenado a multa de 1% do valor da causa. Se a causa é 10 milhões de reais, Jesus Cristo do céu, né? Nossa Senhora, é triste. A criança chora e a mãe está longe. Tá bom? Então, tá? Aqui ele fala, né? Faz uma menção aqui ao 538 do CPC e tudo mais. Aí multa de 1 a 10% do valor da causa. Tá bom? Beleza.
Tudo bem? Tá. Mas eu não quero falar do embargo de declaração, só não resisti aqui e falei, tá? Mas a gente está falando aqui do extraordinário, né? Do extraordinário. Então você dá uma olhada aqui no regimento interno, tá? Sobre os recursos aí, que estão no Código do Processo Civil, obviamente. Aqui ele fala da súmula vinculante, olha que legal, no regimento interno, né? O procedimento interno aí pode ter algum detalhezinho a mais do que está na Constituição, com certeza tem, sobre a edição de súmula vinculante, tá? O extraordinário é 321 a 329 do regimento interno do STF. Então 321, vamos lá, 320 eu passei, 321 a 329, né, do regimento interno do STF. Deixa eu ver aqui. 320 o extraordinário. Cadê você, extraordinário? Ah, não. Artigo 321, página 145, desculpa. Tá? Então, artigo, página 145. Cadê? Aqui para trás. Tá aí, ó. No recurso extraordinário, ó. Tá aí. Tá? Então, o recurso extraordinário é esse menino aí, ó. Tá previsto no Código de Processo Civil, lógico. Mas está aí, tá? 321 e seguintes, ó. O recurso extraordinário para o tribunal será interposto no prazo estabelecido na lei processual pertinente, está lá no CPC, né? Com indicação do dispositivo que autorize dentre os casos previstos nos artigos 102, inciso 3, A, B, C e 121, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Então, tá aí, ok? Muito bem. Então, vamos lá no recurso extraordinário. Tá? Agravo regimental, tá? No recurso extraordinário. Então o cara propôs um recurso extraordinário, ficou insatisfeito e propôs um agravo regimental, né? Um agravo previsto no regimento interno do STF. Todas as cortes, em regra, têm o agravo regimental, chamado agravo interno, né? Que você pode propor contra uma decisão ali da turma ali que julgou, tá? Esse recurso. Então nós temos aí o recurso extraordinário, né? Legal. O agravo regimental no recurso extraordinário 431.363, dígito 4 do Rio de Janeiro. O relator Gilmar Mendes, o agravante é esse cidadão aí, né? Os advogados são esses aqui, né? O advogado, essa senhora aqui e outros, enfim. O agravado, lógico, Caixa Econômica Federal, a treta foi lá na Caixa Econômica Federal, né? E o advogado da Caixa aqui, esse cidadão aqui e os demais aí, colegas, tá bom? A emenda. Agravo regimental, tá? Então o relator aqui é o Gilmar Mendes, tá? O ministro Gilmar Mendes, beleza. Então diz aí, agravo regimental em agravo de instrumento, né? Então olha só, é um agravo regimental em agravo de instrumento, né? Lembrando que agravo de instrumento ataca a decisão interlocutória, né? Então não é uma decisão definitiva, foi dada uma decisão, né, interlocutória e o cara atacou com o agravo de instrumento, provavelmente foi indeferido, né? E o cara entrou com um agravo regimental em cima do agravo de instrumento. Tá lá, a emenda, agravo regimental em agravo de instrumento, FGTS, contas vinculadas, correção, acordo, desconsideração, ato jurídico perfeito, ofensa, precedente, agravo regimental a que se nega provimento. Então vamos lá. Vistos, relatados e discutidos, esses autos acordam os ministros do STF, em segunda turma, sob a presidência do ministro Carlos Veloso, regimento interno aí, né? Provavelmente foi uma substituição, né? Artigo 37, inciso 2 do STF, estamos aqui para isso. 37, inciso 2. Então aí, 37.2. Fala aí o que diz 37.2. 37.2, olha lá. Nas ausências ou impedimentos, os eventuais ou temporários são substituídos. Aqui, ó. O presidente da turma pelo ministro mais antigo dentre seus membros. Então o Carlos Veloso estava substituindo o então presidente da turma aí nesse julgado. Na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas por unanimidade de votos, negar provimento. Brasília, 29 de novembro de 2005. Canetada do Gilmar Mendes. Tá aí. Vamos lá então. Vamos para a fogueira. Olha lá. Relator Gilmar Mendes é o relatório. Então, tem a palavra Gilmar Mendes. Olha só. Tá lá, Gilmar Mendes, relator. Ao apreciar o recurso, diz ele, 431363, proferir a seguinte decisão, diz o Gilmar Mendes, nas folhas 139 e 140. Em face dos termos do agravo regimental, reconsidero a decisão agravada e desde logo passo ao reexame das razões recursais do recurso extraordinário.
Trata-se de recurso extraordinário fundado no artigo 102, inciso 3, alineado da Constituição, interposto em face de acordo a qual aplicou o enunciado 21 das turmas recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que assim dispõe. O que diz? Vamos lá. O que diz o enunciado 21 das turmas recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro? Diz assim, o trabalhador faz uso ao critério integral, sem parcelamento e ao levantamento nos casos previstos em lei das verbas relativas aos expurgos de índices inflacionários de janeiro de 89, 42,72%, e abril de 90, 44,80%, sobre os saldos das contas de FGTS, ainda que tenha aderido ao acordo previsto na Lei Complementar número 110 e 101, deduzidas as parcelas porventura já recebidas. O que está dizendo o enunciado 21 das turmas recursais? Dizia, né, que das turmas recursais do Estado do Rio de Janeiro, portanto do Tribunal de Justiça, né, do Rio de Janeiro, as turmas recursais. Turmas recursais são turmas recursais de juizados especiais de pequenas causas, né? O recurso, quando você entra com o recurso inominado lá na Lei 9.099, né? Quando você entra com o recurso inominado, ele é julgado, né? O recurso é julgado, aqui o juizado especial de pequenas causas, ele é julgado pelas turmas recursais, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Sentença aqui aqui, ó. Ok? Então, caberá recurso ao próprio juizado aqui, ó. Ele é julgado pela turma recursal, tá? Da sentença do juizado caberá recurso para a turma e a turma recursal é composta por 3 juízes togados, tá vendo aí? Pois é, então, ele está se referindo aqui, ok? Dá uma olhada no 9.099, artigo 41 aí, para você ver a questão do recurso inominado. Então, o que acontece, amigão, amiguinha, amigona? Acontece o seguinte, o enunciado 21 das turmas recursais do Estado do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, né? Ao menos que, logicamente, né, ele esteja se referindo aqui às turmas recursais federais, tá? Nesse caso aqui você vai ter turmas recursais federais, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse enunciado 21, sem nenhum problema, vai. Enunciado 21, turma recursal, Seção do Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ah, sim, a Justiça Federal, tá bom. Então ele está se referindo, obviamente, aqui às turmas recursais da Seção Judiciária, turmas recursais federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então, tá, a correção aqui não é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesse caso. Ok, lógico, a questão é federal, né? Então, o que diz o enunciado 21? Já até arrancaram o enunciado 21 daqui? Vamos ver aqui, ó. Você vem aqui no enunciado 21, tá? Opa, 51, estamos perto, né? Então, na 7, enunciado 21, sabe? Eu estou aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro, olha lá, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela foi cancelada, tá vendo? Então isso aqui é nada mais que, portanto, tá? Só fazendo uma correção aqui nesse caso, o que aconteceu, né? O acórdão, tá? O acórdão aqui inferior ao STF, né? Ele aplicou o enunciado 21 das turmas recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Olha esse enunciado aqui, tá? É da Justiça Federal do Rio de Janeiro, tá? Justiça Federal da região do Rio de Janeiro, tá? E tá aqui, ó, o enunciado 21 ele foi cancelado, lógico, né? Cancelou, porque estava uma consequência da edição da súmula vinculante número 1 do STF, levou ao cancelamento desse enunciado. É exatamente esse enunciado que está mencionado aqui pelo voto do ministro Gilmar Mendes, olha só, então tá aqui, ó, tá? Então o que aconteceu? Esse enunciado da turma recursal federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ele dizia isso, ele dizia o que, ó? O trabalhador tem direito ao levantamento integral das verbas, tá? Ainda que tenha aderido ao acordo previsto na lei. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Tá vendo? O trabalhador tem direito ao levantamento integral, ainda que ele tenha aderido. Ainda que ele tenha aderido ao acordo previsto nessa lei aqui.
Então, a Justiça Federal, nesse caso desse precedente do Rio de Janeiro, diz, olha, ainda que ele tenha aderido, ele tem direito à atualização monetária integral, tá? Integral nos termos da Lei Complementar 110, tá? É isso que ele começou dizendo aqui, o Gilmar Mendes. Ele fala, o Gilmar Mendes aqui, alega-se violação ao artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna, que é violação ao ato jurídico perfeito, ofensa ao ato jurídico perfeito, nesse caso. Tá? O termo qual é o ato jurídico perfeito? O termo de adesão, a declaração de vontade lá do titular da conta vinculada da FGTS. O acordo recorrido divergiu do posicionamento firmado por essa Corte, quando do julgamento do recurso extraordinário 418/918, pelo Tribunal Pleno, relatora ministra Ellen Grace, informativo de jurisprudência 381, segundo o qual a desconsideração do acordo firmado pelo trabalhador, previsto na Lei Complementar 110, de 29 de junho de 2001, acarretaria ofensa ao ato jurídico perfeito previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, da Carta Magna. A decisão restou assim emendada, a decisão lá da Ellen Grace. Recurso extraordinário, constitucional, correção das contas vinculadas da FGTS, desconsideração do acordo firmado pelo trabalhador, vício de procedimento, acesso ao colegiado. Superação da preliminar de vício procedimental ante a peculiaridade do caso. Matéria de fundo se reproduz em incontestáveis feitos idênticos e que na origem, turmas recursais dos juizados especiais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro já se encontra sumulada, né? É aquele enunciado 21 lá, que a gente acabou de ver, esse aqui, ó. Enunciado 21 que foi cancelado, tá? 2. Inconstitucionalidade do enunciado 21 das turmas recursais, que preconiza a desconsideração de acordo firmado pelo trabalhador e previsto na lei complementar. Caracterização de afastamento de ofício, de ato jurídico perfeito e acabado. Ofensa ao princípio inscrito no artigo 5º, inciso 36 do texto constitucional. Recurso extraordinário conhecido e provido. Assim conheço o seu provimento. Recurso extraordinário nos termos do artigo 557, parágrafo 1º-A do CPC, aí naquele caso. Tá? Aí diz o Gilmar Mendes, o agravante, o cidadão aí, ó, tá? Interpôs por fax o agravo regimental, né, o advogado do agravante, lógico, né, o agravo regimental de folha 143 e 145, né, então o cara interpôs em duas folhas aí um agravo regimental e apresentou o original dentro do prazo estabelecido na lei, né, 9.826 de maio de 99. Apresentou o original, então o cara interpôs por fax o agravo regimental, né, e o advogado do cara e apresentou o original, né, em mais 7 folhas aí. E ele sustentou o seguinte, o cara selecionou a decisão monocrática que o fato de ter o recorrente aderido ao termo de adesão da Caixa Econômica para receber parceladamente em valor inferior ao que realmente faz jus, traduz ato jurídico perfeito, previsto na Constituição como inviolável, né? A decisão, no entanto, esqueceu-se de que o ato jurídico perfeito é anulável quando presentes os vícios de vontade. Então, o que o advogado do cara está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, a decisão monocrática do próprio STF, né, que o cara atacou por agravo regimental, aqui que ele propôs por fax, né, ela diz o quê? O ato jurídico perfeito, diz a decisão monocrática, né, constitui, traduz ato jurídico perfeito, inviolável pela Constituição. Aí o advogado está dizendo o seguinte, a decisão, no entanto, esqueceu-se de que o ato jurídico perfeito é anulável, essa foi a tese do advogado, no agravo regimental, vamos ver se cola. Olha lá. É anulável quando presentes os vícios de vontade. Que vícios de vontade? Aqueles vícios de vontade do Código Civil, lembra? Vícios sociais, vícios de vontade, erro, coação, dolo, fraude, lembra? Contra credores, aquelas coisas do Código Civil. Isso é vício de vontade, tá aqui. Observa-se na decisão guerreada que o vício, o advogado ainda continuando, que o vício de vontade foi analisado pelos julgadores ACO do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional da Turma Recursal Federal do Rio de Janeiro, foi analisado pelos julgadores ACO e por terem encontrado os vícios na relação instituída entre o recorrente e o recorrido, entre o cidadão e a Caixa Econômica Federal, houve mácula no documento que se tornou imprestável para o fim
a que se destinava, razão pela qual deferiram o pedido inicial e garantiram o direito da parte em receber integralmente, independentemente de parcelas, os valores dos expurgos inflacionários aí devidos pela Caixa Econômica Federal. Entende? Então o que aconteceu? A decisão da turma recursal federal do Estado do Rio de Janeiro, da seção do Rio de Janeiro nesse caso, esses 3 juízes aí da turma recursal, né, eles entenderam que o cara tinha direito a receber integralmente, independentemente do termo de adesão, do acordo. E aí continua aqui, ó, o Gilmar Mendes citando aqui a petição do cara no agravo regimental. A Caixa Econômica Federal teve as diversas oportunidades de desmistificar a decisão, comprovando que não houve vício, mas não agiu desta forma, ao contrário, permaneceu inerte quanto à sua pretensão, cuja prova, na forma do inciso 2 do artigo 333 do CPC, caberia a ela realizar, né? Então quem alega tem que provar, não é assim? A regra do Código de Processo Civil, né, do direito processual, caberia a ela realizar para impedir, modificar ou extinguir o direito pleiteado pela parte autora, tá certo? Então cabe a parte que contesta, né, na contestação lá do Código de Processo Civil, né, apresentar os argumentos que modifiquem, impeçam ou extinguam o direito da outra parte. Direito processual, beleza? Tranquilo. Não o fazendo, diz o advogado ainda, houve presunção processual da veracidade das alegações. Ou seja, né, se ele não contestou especificamente o que foi alegado na petição inicial, né, a Caixa Econômica estaria, se presumiria verdadeiro o que foi alegado na inicial. Certo? Ó, advogado que a estratégia do cara. Não o fazendo, houve presunção da veracidade das alegações, as quais foram aceitas pela tese da sentença singular e recursal do juízo inferior, do juizado especial federal de primeiro grau e depois da turma recursal. Não resta dúvida de que a matéria foi analisada pelo tribunal inferior de forma proporcional e razoável, lógico, né, era favorável ao advogado, seguindo os ditames dos princípios constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Ele fecha aspas, o Gilmar Mendes, e diz, é o relatório. Aí ele vem votar. E qual é o voto do Gilmar Mendes? Ele diz o seguinte: o agravante não conseguiu afastar o fundamento da decisão agravada, segundo a qual acarreta ofensa ao artigo 5º, inciso 36, o ato jurídico perfeito da Constituição, a desconsideração do acordo firmado pelo trabalhador, previsto na Lei Complementar 110 de 29 de junho de 2001. Nesse sentido, ele cita o RE 418/918 do Tribunal Pleno da relatoria da Ellen Grace, publicado no Diário de Justiça, dia 1 de julho de 2005, assim emendado. Então ele cita aí de novo, nesse precedente aí da Ellen Grace, dizendo que a decisão judicial que viola, né, acabei de ler, não vou ler de novo, a decisão judicial, basicamente aqui, né, que não considera o termo de adesão, ela está violando o princípio, o princípio, né, da garantia o princípio e a garantia do ato jurídico perfeito, que é o termo de adesão da Lei Complementar 110. Tá? Aí ele põe como fundamento, basicamente, o Gilmar Mendes aqui, o precedente da Ellen Grace, tá? O precedente da Ellen Grace nesse aqui, ó. Tá? Então, 418/918, esse aqui é o tijolo fundamental, é o pilar fundamental nesse assunto aí. Tá? Então ele diz, olha, a decisão judicial que desconsidera, ela está ofendendo sim o ato jurídico perfeito. Não é só um termo de adesão qualquer, não é um papelzinho. É um ato jurídico perfeito, né? Esculpido no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Aí o Gilmar Mendes vai lá e acaba, né? Finaliza aí assim, nega o provimento ao agravo regimental, fim de papo, o extrato da ata daqui, segunda turma, né? Gilmar Mendes, a decisão negou o provimento, decisão unânime, ausente justificadamente. Nesse julgamento, o senhor ministro Celso de Mello presidiu o julgamento e o senhor Carlos Veloso, segunda turma, aí, de 29 de novembro de 2005. Tá? Então, quem presidiu aqui foi o Carlos Veloso. Tá? Quem presidiu aí foi o Veloso, tá? De acordo com o artigo 37, inciso 2 do Regimento Interno. Tá bom? Então, tá aí. Tá? O subprocurador-geral da República na época era o Haroldo Ferraz da Nóbrega, blá blá blá, tudo bem, legal. Então o que aconteceu? O Gilmar Mendes, ele, né, usou como fundamento aí o RE 418/918, tá, da Ellen Grace, para mostrar que
que ela já tinha considerado, portanto, que a inconstitucionalidade do enunciado 21 das turmas recursais, né, das turmas recursais federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Tanto é que, se você entrar aqui, ó, no site da Justiça Federal do Rio de Janeiro, você vai ver que o enunciado 21 foi cancelado, lógico, foi cancelado, né? Tá? Tem que ter sido mesmo, né? Senão não dá, né? Tá certo? Foi cancelado em virtude aí de decisões judiciais como essa, né? Desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, tá aí um precedente, tá? Tá aí um precedente, tá? Faz suas anotações. Tudo que eu tô falando é legal você fazer anotação, tá? Faz suas anotações, faz suas observações aí, para você ter um entendimento mais aprofundado e consolidado no assunto, tá?